Olá a todos, muito boa tarde. Então sejam bem-vindos a mais este webinar sobre as novidades da aula digital. O meu nome é Carlos Nunes e nesta pequenina apresentação eu vou mostrar aqui não apenas algumas das novidades em relação aos vários projetos deste ano, mas também algumas funcionalidades que já estão disponíveis há mais tempo, mas que alguns colegas irão apenas tomar contacto este ano. Então, ao longo deste webinar, temos aqui vários tópicos a tratar, nomeadamente as novidades relacionadas com a biblioteca, com os manuais interativos. Vou mostrar alguns recursos em destaque, que apesar de todos os anos existirem recursos, vou realçar alguns dos recursos novos para os projetos deste ano. Falar aqui de mais uma novidade que são as aulas interativas e, finalmente, falar de algumas novidades também da app Aula Digital. Então, vamos começar aqui por falar da nova biblioteca. Portanto, todos vocês que ao aceder à Aula Digital já terão acesso aos novos projetos, portanto aqui na biblioteca, aos novos projetos escolares para o próximo ano letivo e irão encontrar então algumas dessas novidades e também algumas daquelas coisas que já estão mais habituados. Então vamos abrir aqui, por exemplo, logo o primeiro, este de Ciências Naturais. Então, referindo aqui a algumas diferenças concretas. Portanto, temos uma nova forma de acesso rápido aos recursos. Na parte de baixo, portanto, por baixo dos nossos manuais, iremos encontrar aqui várias categorias de recursos que nos permitem aceder mais diretamente a alguns temas. Por exemplo, em vídeos laboratoriais, iremos encontrar, portanto, alguns vídeos, neste caso são poucos porque são apenas os da versão de demonstração deste novo projeto. Portanto, esta é logo uma das grandes novidades. Apesar disso, continuamos a poder aceder aos recursos como estávamos habituados, portanto, acedendo a recursos do projeto, iremos ver então os vários recursos do projeto separados por capítulo ou subcapítulo ou por domínio, dependendo do projeto. Aqui entra uma nova forma de filtrarmos esta informação, estes recursos que nos aparecem. Portanto, além de podermos fazer uma pesquisa por texto, também temos aqui uns filtros rápidos que nos permitem ver, por exemplo, apenas os infográficos e depois a partir daqui podemos filtrar ainda mais pesquisando através de texto. Portanto, acaba por ser uma forma mais rápida de aceder aos nossos recursos. Outra forma de aceder a recursos da disciplina, que também é uma novidade, surge aqui então uma nova secção chamada Recursos da Disciplina e há aqui uma diferença entre os recursos do projeto e os recursos da disciplina. Portanto, os recursos do projeto são os recursos deste projeto em particular para esta disciplina, para este ano. Em recursos da disciplina, vocês irão encontrar outros recursos do passado, ou seja, recursos que faziam parte de projetos anteriores, portanto do projeto antigo, mas que continuam relevantes relativamente às aprendizagens essenciais. Então, se gostavam de alguns recursos que existiam no projeto antigo, vão continuar a encontrá-los aqui, vão encontrá-los aqui também nesta nova secção de recursos da disciplina. Portanto, depois também temos aqui uma nova secção, que são as aulas interativas, mas esta parte vamos deixar para mais tarde. Vamos agora passar à parte dos manuais interativos. E estes manuais interativos já existem em projetos anteriores, portanto, para os projetos novos deste ano, provavelmente será o primeiro contacto para alguns professores com estes manuais interativos, e aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo a explicar quais é que são as características destes manuais interativos, quais é que são as diferenças em relação ao manual digital. Portanto, em qualquer projeto, vocês têm acesso ao manual interativo e ao manual digital de demonstração. O manual digital de demonstração, neste caso demonstração porque tem apenas algumas páginas e alguns recursos, mas o manual digital segue um formato idêntico ao formato do papel. É uma cópia do que encontramos numa página qualquer. Depois aqui vou mostrar umas diferenças. O manual interativo permite mostrar algo mais, permite ter uma experiência, permite-nos ter uma experiência aumentada, portanto uma experiência mais inovadora e mais interessante
em determinadas situações. Ainda assim, teremos sempre a possibilidade de mostrar aos alunos uma versão ou outra. Então, para vermos aqui algumas das características de um manual interativo em relação ao manual digital, vamos aqui pegar em alguns exemplos que eu já tenho aqui. Portanto, este é um exemplo de uma página de um manual de português, neste caso, salvo erro, do 9º ano, e que é exatamente igual ao que está na versão do aluno, portanto, no manual físico. Se nós aproximarmos, conseguimos ver apenas que existem alguns recursos associados a esta página e que, se acedermos ao manual digital, podemos clicar neles e podemos ver esse recurso numa outra janela. Mas, no entanto, esta página é idêntica ao que encontramos no manual. Por exemplo, se eu acedesse a esta animação Luís de Camões contextualiza, iria aceder a algo como isto. O Adamastor integra a longa narrativa de Vasco da Gama ao... Portanto, neste caso é uma animação em vídeo, e eu consigo aceder aos recursos desta forma. Também existem outros recursos, como por exemplo esta leitura, que é um áudio da leitura deste texto, ok? E que aqui os alunos clicam, portanto, ou nós, e conseguimos ouvir o áudio. Agora, o manual interativo é uma experiência, portanto, mais atrativa. Portanto, quando nós projetarmos este manual interativo, inicialmente vai parecer que temos a mesma informação, mas depois conseguimos perceber que todos os recursos, ou pelo menos a maior parte deles, acabam por estar incorporados na página. Ou seja, a página não está limitada ao tamanho do A4, a página pode ter o tamanho que precisarmos. Além disto, existem depois muitas outras funcionalidades e muitos outros recursos que se tornam mais interessantes. Por exemplo, a leitura do áudio, em vez de ser simplesmente o áudio, vamos pôr aqui um bocadinho, é uma leitura que vai acompanhar o texto. Vamos esperar aqui um bocadinho. Porém, já 5 sóis eram passados, Ok. que dali nos partiramos. Então Cortando acaba os por mares ser nunca de algo como um outrem, karaoke, em que nós até podemos Prosperamente os ventos na cortadora proa marcar o vigilante. pedaço que queremos ouvir. Uma nuvem que Ok? os ares Portanto, escurece. isto existe em diversos manuais, portanto, línguas estrangeiras, português, também algumas disciplinas do primeiro ciclo. Portanto, permite ser uma experiência, como eu disse, uma experiência aumentada. Portanto, é mais do que um simples clique para abrir, do que um clique para abrir o recurso. Portanto, permite-nos aceder a mais conteúdo. Agora, este aqui é o manual interativo que nós já tínhamos de anos anteriores, portanto, e que desta vez está a chegar, por exemplo, ao 9º e ao 12º ano. No entanto, há algumas novidades deste ano em relação aos manuais interativos, como por exemplo a gravação da última página visitada, ou seja, se eu fechar este manual e depois voltar a abri-lo, portanto, já não preciso de voltar ao início e através do índice, que aqui neste caso, como é demonstração, só tem aqui um capítulo, portanto, e depois precisava de procurar ou aceder diretamente à página aqui no número. Agora, eu vou parar automaticamente à última página visitada. Portanto, da mesma forma que isso acontece, também para os alunos que usam o manual interativo é feita uma gravação das respostas. Existem algumas atividades que têm formas diferentes de interagir com a nossa com os nossos recursos. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Portanto, por exemplo, neste caso, temos aqui o manual interativo de matemática. Portanto, eu estou a abri-los em direto. Portanto, nem tenho aqui os separadores já preparados. Portanto, o acesso também é bastante rápido. E outra característica do manual interativo, neste caso dos exercícios, é ter a possibilidade de ir respondendo diretamente no recurso aos exercícios, fazer uma verificação se as respostas estão corretas. Podemos ver quais é que eram as respostas corretas e podemos limpar tudo. Portanto, uma novidade no caso dos alunos é que estas respostas ficam marcadas para sempre, ou pelo menos até eles as limparem. Portanto, se os alunos responderem às perguntas e voltarem ao manual no outro dia, elas continuam lá. No caso dos professores é diferente. No caso dos professores, toda esta informação é limpa,
para podermos mostrar a mesma coisa a outra turma, mas no caso do primeiro ciclo, nos professores do primeiro ciclo, essa informação também se mantém, uma vez como só tem uma turma, provavelmente será mais interessante essas respostas manterem-se. Portanto, esta é mais uma característica, é termos a possibilidade de ter não apenas os exercícios aqui de uma forma mais interativa, mais imersiva, mas também a possibilidade de, em algumas situações, podermos gravar essas respostas. Já agora, apesar de não estar aqui a comentar, no caso dos professores, dos exclusivos dos professores, no manual interativo, surgem sempre aqui numa secção ao lado, que não ficam incorporadas, porque pode haver alguns recursos que nós não podemos não querer, por exemplo, algumas soluções, podemos não querer que os alunos vejam, então fica à parte. Depois, outra novidade são a utilização de algumas ferramentas de medição. Portanto, vamos encontrar em algumas disciplinas estas ferramentas de medição incorporadas em atividades específicas. Isto no caso do manual interativo. Por exemplo, aqui em baixo temos uma atividade em que é preciso usar um transferidor. Então, ele aparece aqui, que pode ser manipulado diretamente na página. Portanto, e sempre que é necessário um transferidor, uma régua, um esquadro, esse recurso aparece aqui no contexto apenas dessa atividade, sempre que for necessário. Portanto, estas são algumas das novidades aqui do manual interativo. No entanto, eu já falei aqui de algumas outras funcionalidades e vou aqui aproveitar para reforçar algumas dessas funcionalidades já existentes e também falar de algumas que acabei por não mostrar aqui nesta curta demonstração. Então vamos aqui espreitar algumas das outras funcionalidades, por exemplo, do manual de francês Secul. Temos também a possibilidade de ter os textos narrados. Et lis les textes. Okay. Les services à la personne, le marketing ou je pense que j'entrerai rapidement dans Portanto, será muito fácil nós repetirmos uma determinada parte do áudio, basta clicar na frase e novamente é lido. Portanto, tudo o que eu falei, os vídeos estão incorporados, as animações estão incorporadas e a página, portanto, se eu aqui até recuar, vamos ver que ela não segue o formato de uma folha semelhante ao A4. Portanto, as nossas páginas têm o tamanho que precisarem. Portanto, se houver mais recursos, há mais espaço. Portanto, e também aqui os vários exercícios, sejam de escolha múltipla, de resposta, de associação, portanto, estão integrados na própria página e segue sempre um aspecto o mais semelhante possível ao manual do aluno. Portanto, todos os exercícios estão à vista. Vamos espreitar aqui mais alguns, como por exemplo, aqui o manual Plin de primeiro ciclo, neste caso quarto ano português. Portanto, também tem algumas destas características já referidas, portanto, os vídeos incluídos, neste caso até temos aqui várias alternativas, portanto, as leituras, portanto, e também os exercícios. Portanto, depois, em cada manual, obviamente que terá características próprias, no entanto, depois nós vamos percebendo o que é que existe no nosso coração e ciclo cardíaco. No nosso projeto em particular. Portanto, é só uma questão de explorar um pouquinho os vossos novos projetos e espreitar um bocadinho do vosso manual interativo e, se possível, compararem-no com o manual físico para verem o quão diferente é e, ao mesmo tempo, seguindo a mesma lógica, a mesma estrutura, portanto, mas de uma forma bastante mais interativa, com uma utilização bastante mais simples, em que todos os recursos estão disponíveis logo na própria página. Portanto, depois havia aqui muitas outras situações que poderia mostrar, mas depois isto aqui vai depender, obviamente, de cada projeto. Depende das características e dos recursos que existem, mas estas características que eu referi até agora costumam aparecer na maior parte dos projetos. Quando eu digo na maior parte, por exemplo, eu sou autor do manual de TIC. No manual de TIC não costuma haver perguntas teóricas ao longo do manual, logo há um certo tipo de recursos que acaba por
por não aparecer, não é? Pronto, então tudo isto tem a ver com os recursos. Também aqui um último, para vermos que este manual interativo também existe mesmo nos manuais para cursos profissionais, no secundário. Portanto, seguindo a mesma lógica, seguindo o mesmo tipo de interatividade. Então, vamos aproveitar agora para mostrar aqui alguns recursos em destaque. Portanto, em cada ano que passa, os recursos vão aparecendo e depois nós vamos ver alguns desses recursos e algumas dessas novidades aqui. Então, neste primeiro exemplo, não é propriamente um recurso, aqui acaba por ser mais uma nova funcionalidade que vamos encontrar em alguns manuais, que é esta caixa de ferramentas. Aqui nesta caixinha de ferramentas surgem algumas ferramentas úteis para algumas disciplinas, como instrumentos de medição, como uma régua, que pode ser aqui manipulada, portanto, tanto em termos de tamanho como em termos de posição. Portanto, temos também uma calculadora com algumas funcionalidades úteis, tanto para primeiro, segundo, terceiro ciclo e secundário, o esquadro, transferidor. Temos um temporizador, portanto, algumas disciplinas não vão precisar de régua, mas poderemos ter um temporizador que fica no ecrã e que depois podemos estar a projetar para os alunos poderem ver. Portanto, este temporizador aqui é um temporizador decrescente, portanto, vai voltando para trás. Este relógio é um contador crescente para vermos o tempo em que estamos a usar um determinado recurso. Portanto, estas ferramentas vão estando disponíveis à medida que forem sendo necessárias, portanto, poderão não ter todas disponíveis, porque o vosso manual até poderá não fazer uso de algumas destas ferramentas, pelo menos por enquanto. Ok? Pronto, então aqui, mostrando mais alguns recursos em destaque. Temos, por exemplo, uma novidade este ano, que é a existência em vários projetos de um recurso de escape room. Portanto, é apresentado aos alunos um desafio, um mistério, e os alunos precisarão de descobrir certas pistas para, neste caso vamos aqui à porta de saída, portanto, e pede um código secreto. Este código secreto é obtido através da exploração aqui do cenário. Por exemplo, temos aqui este computador, portanto, e surge aqui um enigma, um desafio, depende do projeto, não é? E o aluno, ao responder corretamente, tem acesso a parte do código necessário para fugir da sala. Portanto, isto poderá ser uma experiência interessante para um aluno ou para uma turma inteira a trabalharem colaborativamente para fugir da sala. Depois, um recurso também interessante é a existência desta ferramenta WebSig para disciplinas, por exemplo, como Geografia ou também Economia. Este WebSig permite ter aqui acesso a dados reais do mundo. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, aqui mundo, contrastes, desenvolvimento. Aqui uma lista de refugiados em 2023. Portanto, e isto vai sendo atualizado. Portanto, no próximo ano poderá ter dados de 2024, outros dados diferentes, e portanto nós teremos sempre um recurso atualizado e sempre pronto a usar. Depois exige aqui percebermos como é que funciona aqui a ferramenta, acedermos, colocarmos as camadas no mapa, colocarmos a legenda, portanto, e a partir daqui podemos procurar aqui uma série de elementos. Por exemplo, se eu decidir abrir aqui a remuneração média dos trabalhadores com os últimos dados disponíveis em 2019, consigo ver que Portugal aqui iluminou-se e posso ir aproximando e vendo esta informação de acordo com a legenda que eu já tenho aqui preparado e que neste caso a legenda muda-se. Também é possível cruzar várias informações, portanto, e vê-las no mapa, portanto, em simultâneo. Portanto, podemos ir alternando entre uns dados e outros. Portanto, é uma ferramenta interessante que está disponível em alguns projetos. Aqui outro recurso que é específico de um projeto, mas que em diferentes projetos pode aparecer de maneiras diferentes. Por vezes nas publicações, junto dos nossos manuais, existem outros recursos extra. Por exemplo, este aqui é um
um atlas do corpo humano. Na versão de demonstração também pode ser visto algumas coisas, por exemplo, sistema circulatório, e depois tem aqui uma série de animações num recurso à parte que o professor tem disponibilidade. Passeando aqui em mais exemplos de recursos. Temos também em vários projetos simuladores, neste caso é um simulador para fisicoquímica, portanto, em que podemos alterar aqui os dados, aumentar a velocidade ou diminuir e voltar a simular, portanto, mudar ali um bocadinho as variáveis e ver o seu resultado. Portanto, há vários simuladores deste género. Por exemplo, em fisicoquímica temos um simulador ligeiramente diferente que permite ver quais é que são os vários elementos aqui da tabela periódica. Portanto, depois também é possível fazer aqui algumas alterações para vermos em destaque diferentes elementos. Portanto, são sempre funcionalidades interessantes para explorar. Em alguns projetos temos, por exemplo, alguns recursos interessantes, como por exemplo recursos que permitem utilizar a realidade aumentada. Aqui neste caso não consigo mostrar em real, estou a mostrar aqui parte do vídeo, neste caso de ciências, em que os alunos terão acesso a uma aplicação e poderão ver alguns elementos a ganhar vida nas páginas do seu manual. Depois temos também alguns recursos diferentes, como por exemplo um ditado, em que os alunos podem clicar no play, Arrivé en troisième, vão ouvindo o texto e vão escrevendo aqui a resposta certa. Portanto, presumo que seja assim, se calhar o acento é ao contrário. Portanto, e depois podemos verificar que neste caso está errado e como professor podemos colocar as respostas certas. Exato, o acento estava ao contrário. Portanto, esta atividade de ditado também é bastante interessante para os alunos, que não é só um exclusivo das línguas. Por exemplo, em matemática também poderemos encontrar algo desse género, por exemplo, em que são ditados. 312 unidades e 1/10. São mostrados são ditados alguns números decimais, neste caso, e depois o aluno teria de responder e confirmar a sua resposta. E portanto, depois há mais tipos de recursos, como os vídeos Seria um treino em comunicações. os vídeos com animações, como por exemplo nestes dois casos em Superpotências. permite aos alunos por vezes descobrir um pouquinho mais além do que está nas páginas do manual. Existem também por vezes algumas atividades Em maio de 2022, atividades que são lançadas em vídeo, mas que são atividades de debate, em que o vídeo lança um tema que normalmente não é consensual, portanto, e promove ali um debate sobre esse tema aos nossos alunos. Portanto, todas elas atividades interessantes. Aqui também um exemplo de, em algumas disciplinas com provas de final de ano, como por exemplo no 9º, 12º ano, que os alunos podem aceder a este recurso que são as provas interativas. Portanto, os alunos depois podem experimentar estas provas. Agora, outra novidade que nós temos são as aulas interativas. Na verdade, as aulas interativas é o que tenho estado a ver neste momento. Portanto, esta sequência que eu tenho estado a mostrar, na verdade, é uma aula interativa em que eu próprio defini qual é que era a sequência dos recursos que eu queria mostrar. Recursos esses que podem ser os recursos digitais, páginas do manual, testes do manual, um ficheiro qualquer que a gente tenha no nosso PC, ou um texto, um link. Portanto, eu tenho mostrado aqui ao longo desta apresentação aqui uma série destes recursos. No entanto, não é só isso que é interessante para nós. O que é interessante para nós e o que é novidade, porque este recurso das minhas aulas já existia, portanto sempre esteve aqui, em que vocês podem criar a vossa aula e escolher os recursos e guardá-la para outra altura qualquer. Aqui a novidade é que na biblioteca vocês poderão encontrar, até vou mostrar aqui mesmo o meu manual, poderão encontrar aqui nesta secção de aulas uma sequência já preparada de acordo com o plano de uma aula prevista. Por exemplo, se eu for aqui à aula número 22, criação de projeto,
existe, e consigo ver logo qual é que é o sumário definido. Eu também posso pegar nisto e editar, como já vamos ver. Portanto, eu posso iniciar aqui a minha aula e vai-me surgir sequencialmente os recursos que eu indiquei. Por exemplo, em termos de páginas, eu posso dizer que páginas é que eu quero que apareçam nesta aula em particular. Portanto, aqui neste caso, vamos mostrar aqui estas 3 páginas. Portanto, acaba por ser mais rápida a preparação da aula, porque eu já tenho o manual aberto no sítio certo e já tenho as páginas que são necessárias. Depois posso escolher um recurso que eu quero mostrar. Após fazermos login no MIT App, neste caso, por exemplo, um vídeo a demonstrar qualquer coisa, que depois podemos ver em conjunto. Depois, aqui ao iniciar um projeto, neste caso um outro vídeo, e depois uma atividade. Portanto, vamos fazer esta atividade. Esta atividade tem estas páginas, portanto, e vamos fazer, e até poderia continuar com um vídeo da resolução da atividade. Portanto, esta é a proposta que o próprio manual já inclui, ok? E aqui até uma atividade alternativa. Portanto, o próprio projeto já inclui uma sugestão para cada uma das aulas do ano. Se mesmo assim eu quero fazer algumas alterações ou quero mudar a ordem, não quero que isto seja aula 21 ou 22 neste caso, eu tenho sempre aqui este botãozinho que me permite editar facilmente esta aula. Portanto, eu posso fazer uma cópia para as minhas aulas, ele faz um duplicado e a partir deste duplicado eu posso aceder a ele e posso fazer as alterações que forem necessárias. Portanto, aqui era ver, aqui na rodinha dentada é o editar. Portanto, e a partir daqui eu digo, eu não preciso da atividade alternativa, eu não quero mostrar este vídeo porque eu próprio quero mostrar aos alunos e ficamos por aqui. Ou posso acrescentar um recurso. Portanto, tudo isto é muito prático. Até posso mudar aqui o tempo da aula para as minhas aulas. Portanto, gravar. E agora eu utilizei a proposta, portanto, e ajustei às minhas necessidades. Portanto, estas aulas depois surgem aqui todas. Obviamente que esta aula que eu vos estava a mostrar, em particular, não estava pré-preparada, portanto, eu organizei especificamente cada um dos passos desta sequência, que isto permitiu-me preparar tudo há 2 dias atrás e chegar aqui e apresentar e já tenho tudo no sítio certo. Portanto, aqui neste caso só deixei para o fim aqui o último recurso, que é para vos falar um pouquinho da aula digital, da aplicação da aula digital. Portanto, da mesma forma que nós temos a nossa aula digital, vamos aqui vê-la novamente. Portanto, da mesma forma que eu tenho a minha aula digital com a minha biblioteca de projetos, ok? Normalmente teremos só os projetos da nossa disciplina, não é? Portanto, nós teremos a possibilidade de descarregar para o nosso computador ou para o nosso telemóvel uma aplicação que nos permite ter os mesmos projetos lá. Na verdade, na aplicação já existia no passado, portanto, a aplicação Smart Aula Digital. A partir deste ano, teremos também uma aplicação para o próprio Windows ou para Mac, portanto, para o nosso computador pessoal. E isso vai nos trazer algumas vantagens. Por exemplo, se houver alguma atualização, é automática. Se quisermos, podemos descarregar partes do manual. Até vamos ver aqui. Portanto, isto está disponível na loja da Microsoft. Portanto, se procurarem na loja da Microsoft do Windows, vão encontrar a aplicação Smart Aula Digital. Penso que em breve irá ser renomeada simplesmente para Aula Digital. Portanto, aqui no meu caso, como eu já tenho a ferramenta, ele já não pede para instalar, ele sugere-me que eu simplesmente a abra. Vamos colocá-la aqui neste sítio. Portanto, eu tenho os mesmos projetos que tenho do outro lado e tenho também acesso ao Smart, que já vamos falar. Então, se eu for aqui à biblioteca, neste ícone, eu tenho aqui os meus projetos e em cada projeto, por exemplo aqui o Login 8º ano, eu consigo descarregar partes do manual para poder aceder offline. Portanto, não preciso ter uma ligação à internet, eu posso clicar nesta setinha, descarregar uma parte do manual ou descarregar recursos digitais específicos. Se eu quero mostrar aos meus alunos um determinado recurso, a internet costuma ser fraca, eu posso descarregar esse recurso e depois projetar e o recurso já funciona também de uma forma offline. Portanto,
E isto para todos os nossos projetos. Depois aqui, outra vantagem da utilização desta aplicação é que ela é, como eu já disse, atualizada e é sincronizada. Ou seja, se eu, na aula digital, no site, abrir uma determinada página do manual, se eu vier à aplicação e abrir o mesmo manual, ele vai estar na mesma página. Portanto, o que eu faço num lado, no site, também se vai replicar aqui na aplicação. Depois, outro recurso que teremos disponível na aplicação é o acesso ao Smart. O Smart é uma funcionalidade muito útil para os nossos alunos, que lhes vai permitir, portanto, aceder a conteúdos de uma determinada disciplina. Vamos, por exemplo, vamos aqui ao primeiro. Portanto, neste caso também vão poder ver uma versão de demonstração para o vosso projeto ou para os manuais que já tenham em anos anteriores que tenham isto. E este Smart o que vai ter é uma série de informação, uma série de vídeos, uma introdução aos temas, e depois tem sempre uma parte que vai testar os conhecimentos dos alunos de uma forma gamificada, e os alunos vão progredindo aqui na realização destas atividades deste Smart. Por exemplo, se eu procurar aqui as minhas próprias disciplinas em que eu já fiz alguma coisa, agora tenho aqui demasiadas coisas, vamos ver aqui, por exemplo, o Login 8, que já está com 10%. Eu aqui consigo ver o progresso em cada uma destas, em cada um destes domínios. Portanto, criar websites, já tenho 50% concluído, consigo ver o que é que já está visto, o que é que falta ver. Falta ver aqui uns vídeos e falta responder aqui umas perguntas. Neste Smart também podemos descarregar isoladamente cada uma das atividades, isto para sermos nós a fazerem, ou em vez dos alunos, e também podemos utilizá-los depois de uma forma offline. Este Smart também está disponível, obviamente, aqui na aula digital. Portanto, se for ao início, tem aqui o Smart e que, mais uma vez, é sincronizado com os mesmos recursos que nós estávamos a ver na aplicação. Portanto, se eu procurar aqui a minha disciplina, que está mais para a frente, depois eu iria ver que também estava com a mesma pontuação. Ok? Portanto, é esta a ideia do Smart. Portanto, e com isto, vamos aqui concluir este nosso pequeno webinar aqui sobre as novidades da aula digital. Valerá bem a pena explorarem os vossos projetos de demonstração, os projetos para o próximo ano, verem as novidades que irão encontrar. Aconselho-vos vivamente a explorar o manual interativo, uma vez que é uma ferramenta muito interessante, muito mais simples de utilizar, também para os alunos depois muito mais fácil de seguirem se estivermos a projetar algo, ok? E não esquecendo também que, independentemente da existência do manual interativo, também teremos sempre acesso a uma versão idêntica ao manual físico. Portanto, se precisarmos mostrar aos alunos exatamente o que eles têm no manual deles, portanto, poderemos usar uma forma ou outra e alternarmos sempre que for necessário. Portanto, e com isto concluímos. Espero que tenham gostado, espero que tenham achado interessante, espero que tenham vontade de ir já experimentar algumas destas novidades e vemo-nos numa próxima oportunidade. Até lá! Gostaria de ter os seus manuais sempre disponíveis, mesmo quando não tem acesso à internet? Com a nova app Aula Digital, isso já é possível. Todos os manuais e recursos digitais que encontra online podem ser descarregados para o seu computador pessoal ou para o computador da sala de aula. Trabalhar offline torna-se mais simples e rápido e, sempre que tiver acesso à internet, a sincronização é imediata com qualquer dispositivo que use. A área Smart, disponível para os seus alunos com os manuais, permite a exploração de vídeos. Sabias que grande parte da energia é produzida com base em recursos naturais do subsolo? Sínteses e quizzes, com explicações imediatas. O Smart registra o progresso e promove o estudo autónomo dos seus alunos. Tudo num só lugar. Descarregue a app Aula Digital e veja como é fácil de usar. Disponível para computador, tablet e smartphone. Aula Digital. Aprender é incrível!
Otimize o seu tempo com as aulas interativas. Prontas a usar da Aula Digital. Os sumários ajudam a identificar a sequência de aprendizagem que pretende explorar. Aceda às aulas do seu projeto e clique em Iniciar. Explore os recursos de cada aula sequencialmente ou pela ordem que desejar, sem sair da mesma página. Num ecossistema, o mesmo ser vivo pode fazer parte de várias cadeias alimentares. Pode partilhar a aula com os seus alunos, para que a possam rever. Dê o seu toque pessoal, editando as aulas interativas. Na área exclusiva do professor, As Minhas Aulas. Em auladigital.leia.com, poupe o seu tempo com as aulas interativas prontas a usar. Aula Digital. Aprender é incrível! Quer tornar as suas aulas ainda mais interativas? Projete um manual interativo e experimente a forma mais fácil de explorar recursos digitais em sala de aula. O acesso é sempre feito através da última página consultada e a fácil navegação permite-lhe encontrar rapidamente os textos e recursos que pretende. Com o manual interativo, os seus alunos poderão acompanhar a leitura dos textos, com áudio e destaques em simultâneo, I belong to a program called ACEEDS. escolhendo a velocidade mais adequada ao seu ritmo. Explore os recursos digitais nas próprias páginas do manual de forma mais sequencial e sem cortes. E aceda também às fichas do caderno de atividades ou do dossiê do professor, sem perder tempo a procurar esses recursos. Responda às atividades escrevendo diretamente nas páginas e corrija automaticamente, optando por projetar as soluções linha a linha ou na sua totalidade. Se as suas turmas usam manuais digitais, num só clique, os alunos poderão realizar, corrigir as respostas às atividades propostas, que ficam gravadas automaticamente. Com o manual interativo, as aulas ficam mais dinâmicas. Tão prático de usar. Aula Digital. Aprender é incrível.